O que a mente do homem pode conceber e acreditar pode alcançar. Parece absurdo, não é? Dizer que tudo o que você acredita pode se tornar realidade, que basta acreditar, sentir e agir, como se já tivesse vencido para o universo começar a trabalhar a seu favor. Mas e se eu te dissesse que essa frase foi testada, provada e transformou pessoas comuns em milionários, líderes e gênios criativos? Você já percebeu como a maioria das pessoas só acredita em algo quando vê resultados? Elas dizem: quando eu tiver dinheiro, serei feliz. Quando eu tiver tempo, eu começo. Quando tudo estiver certo, eu mudo. Mas o sucesso não funciona assim. Ele é o oposto. Primeiro você acredita, depois você vê. A fé é o ponto de partida de toda conquista, e o que separa quem realiza de quem apenas sonha é a capacidade de enxergar o invisível quando ninguém mais acredita. Acreditar antes de ver é um ato de coragem, porque significa confiar no poder criador da mente, mesmo quando a realidade parece dizer o contrário. E eu posso afirmar isso porque vivi na pele. Houve um tempo em que eu, Napoleon Hill, perdi tudo o que possuía: dinheiro, prestígio, reconhecimento, e precisei decidir se me deixaria vencer pelas circunstâncias ou se continuaria acreditando. Acreditando que minha mente ainda era a maior riqueza que eu tinha. Quando entrevistei Andrew Carnegie, ele me revelou algo que transformou completamente minha forma de entender o sucesso. Ele disse: a diferença entre o homem comum e o homem extraordinário é que o extraordinário acredita primeiro e prova depois. Essa frase ficou gravada em mim como fogo. Naquele momento percebi que a fé não é um luxo espiritual, é uma ferramenta prática de realização. Carnegie construiu impérios porque via oportunidades onde outros só viam crise. E essa visão vem de dentro, nasce de uma convicção que não precisa de provas externas para existir. Pense nisso. Quantas vezes você desistiu de um projeto porque não viu resultados imediatos? Quantas ideias você abandonou porque alguém disse que não daria certo? E se a diferença entre o que você tem e o que você quer fosse apenas o tempo que você deixou de acreditar? A ciência moderna confirma o que eu já intuía há mais de um século. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que pessoas com mentalidade de crescimento, aquelas que acreditam que podem melhorar suas habilidades, têm 34% mais chances de alcançar resultados financeiros e profissionais superiores. Isso significa que a fé em si mesmo altera até o comportamento do cérebro. Quando você acredita que é capaz, ativa áreas ligadas à motivação e à criatividade. Mas quando duvida, o cérebro literalmente reduz a energia e fecha as portas da imaginação. Ou seja, o que você acredita cria sua realidade química e emocional antes mesmo de criar sua realidade física. Eu aprendi isso durante os anos em que trabalhei como repórter, antes de me tornar escritor. Certa vez, fui designado para entrevistar um homem que era visto como o mais poderoso do mundo dos negócios, Andrew Carnegie. Naquela conversa, ele me lançou um desafio que parecia impossível. Disse que, se eu tivesse coragem, dedicaria 20 anos da minha vida a estudar o segredo do sucesso, entrevistando os maiores homens de sua época sem receber pagamento algum. Aquilo era insano. Eu era jovem, pobre e tinha uma família para sustentar. Como poderia aceitar? Mas algo dentro de mim dizia: acredite, Napoleon, essa oportunidade não é um acaso, é um chamado. E eu aceitei. Durante anos, enfrentei escassez, rejeição e dúvida. Houve momentos em que não sabia de onde viria o próximo prato de comida. Mas em cada um desses dias, eu me lembrava da promessa que havia feito a mim mesmo acreditar, mesmo quando ninguém acreditava. E sabe o que aconteceu? Cada obstáculo me tornou mais forte. Cada fracasso me ensinou algo sobre mim e sobre a natureza humana. Foi essa fé que me guiou até escrever A Lei do Triunfo e, mais tarde, Pense e Enriqueça. Muitos me perguntam: mas como acreditar quando tudo parece perdido? E eu respondo: comece acreditando em pequenas coisas. A fé é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Quando você decide acreditar, mesmo sem provas, algo extraordinário acontece. Sua mente começa a trabalhar a seu favor
e você atrai ideias, conexões e pessoas que estavam fora do seu alcance. Pense na sua vida agora. Quantos sonhos você enterrou porque alguém riu? Quantas vezes você se sabotou dizendo, não vai dar certo? O medo é natural, mas ele não pode comandar o seu destino. A fé é a ponte entre o que você deseja e o que você vai viver. E se você duvida do seu poder, lembre-se. Todas as grandes realizações começaram com um pensamento e coragem para acreditar nele. Durante os próximos 7 dias, escreva uma meta que parece impossível, algo que você sempre quis, mas nunca acreditou de verdade que poderia conquistar. Leia essa meta em voz alta, de manhã e à noite. Faça isso com convicção, como se ela já fosse sua. Não como um desejo, mas como uma certeza. No início pode parecer ridículo, mas à medida que repete, a dúvida perde força e a mente busca evidências. Esse é o início da transformação. Nenhum ser humano alcançou sucesso duradouro sem passar por esse processo. Henry Ford acreditava em um motor impossível, Edison em uma luz que o mundo não via, e eu acreditei em uma filosofia quando ninguém queria ouvi-la. Essa fé inabalável, essa crença cega no poder do pensamento humano, mudou tudo. Você não precisa de sorte, precisa de convicção. O universo responde a quem acredita antes de ver. Você pode repetir, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou feliz. Mas se lá dentro existe dúvida ou escassez, nada muda. O universo responde ao que você sente. As pessoas confundem pensamento com emoção. O pensamento é o mapa, mas quem guia o carro é o sentimento. Quando você sente algo de verdade, o corpo inteiro entra em sintonia com essa vibração. O mundo físico é o reflexo do que você vibra por dentro. Lembro-me de quando conheci Henry Ford. Ele era visto como um sonhador excêntrico por querer construir um motor de 8 cilindros em um só bloco. Todos diziam, é impossível. Mas Ford não apenas acreditava, ele sentia. Agia como se o motor já existisse. Mandou sua equipe continuar tentando, mesmo após meses e anos de fracassos. E um dia o impossível aconteceu. O motor V8 nasceu, e o mundo nunca mais foi o mesmo. O que tornou aquilo real não foi o conhecimento técnico, foi a fé emocional que Ford sustentou. Hoje a ciência explica o que esses visionários sabiam intuitivamente. Pesquisas de Harvard mostram que o cérebro não distingue uma experiência vivida de uma imaginada com intensidade. É isso que transforma. Atrai mais situações que provocam medo. E quem sente gratidão, atrai mais motivos para agradecer. O sentimento é a semente invisível do resultado visível. Mas perceba algo curioso. A maioria das pessoas vive dominada pelas emoções erradas. Elas dizem que querem prosperar, mas passam o dia inteiro preocupadas com dívidas. Dizem que querem amor, mas vivem ressentidas com o passado. Querem liberdade, mas sentem culpa sempre que pensam em si mesmas. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto gira o botão para o lado oposto. Você pode até desejar algo intensamente, mas se o sentimento que o acompanha for o oposto, o resultado nunca vem. O universo não entende palavras, entende frequência. Eu mesmo aprendi essa lição de forma dolorosa. Houve um período em que tudo parecia desmoronar. Meus livros não vendiam, as dívidas aumentavam e a esperança se esvaía. Um dia, caminhando sozinho, percebi que havia me tornado um prisioneiro dos meus próprios pensamentos de fracasso. Eu falava sobre sucesso, mas sentia derrota. Então decidi mudar. Parei de repetir frases e comecei a sentir o que elas significavam. Fechava os olhos e me via diante de plateias imensas, compartilhando minha filosofia. Sentia o calor das luzes, o som das palmas, o orgulho no peito. Era tão real que meu corpo reagia. E pouco tempo depois, as oportunidades começaram a aparecer, uma a uma, até que minha vida mudou completamente. O erro da maioria é achar que deve esperar para se sentir bem quando as coisas derem certo. Mas é justamente o contrário. As coisas começam a dar certo quando você se sente bem. O sentimento cria o movimento. É o combustível da manifestação. Pense em como o seu dia muda quando você acorda animado. Tudo parece fluir melhor, as pessoas sorriem mais, os caminhos se abrem, o tempo rende. Isso não é coincidência, é vibração.
Mas há um detalhe essencial. Sentir não é forçar. Não adianta tentar se convencer de algo enquanto internamente você está em conflito. É preciso transformar o sentimento pela repetição e pela visualização constante. Quando você visualiza com emoção, a mente subconsciente começa a aceitar aquilo como verdade. É assim que se reprograma uma crença. Faça um teste simples. Durante os próximos dias, feche os olhos todas as manhãs e imagine que já alcançou o que deseja. Sinta com cada célula o alívio, a alegria, a gratidão de ter chegado lá. Deixe que a emoção preencha seu corpo até se tornar familiar. No início, pode parecer falso, mas à medida que você repete, a mente começa a acreditar. E quando acredita, ela muda o seu comportamento de forma natural. Você começa a agir diferente, falar diferente, pensar diferente. E o mundo responde. Pense em pessoas que transformaram a realidade pela emoção que sustentaram. Steve Jobs dizia que as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas. Ele sentia o futuro antes de construí-lo. Walt Disney foi chamado de louco por imaginar um parque temático que só existia na cabeça dele. Mas ele dizia, se você pode sonhar, você pode fazer. E quando sonhava, ele não apenas via, ele sentia cada detalhe, cada sorriso, cada cor, cada som. Essa é a verdadeira força criadora. Sentir como se já fosse real. Agora olhe para a sua própria vida. O que você tem sentido nos últimos dias? Ansiedade, medo, escassez? Essas emoções são sinais de que você está vibrando fora da frequência daquilo que deseja. Mude o sentimento e você mudará o resultado. Não é mágica, é lei natural. O universo é um espelho. Ele devolve a você o que você emite. A emoção é o idioma mais poderoso que existe, e o universo só entende esse idioma. Por isso, antes de pedir qualquer coisa, pergunte a si mesmo: o que eu estou sentindo agora? Porque no final das contas, não é o que você pensa que cria sua vida. É o que você sente. Acreditar e sentir são o combustível, mas sem ação, nada se move. A fé sem ação é como um barco sem remo. Flutua, mas nunca sai do lugar. O pensamento cria a visão, o sentimento dá a energia, mas é a ação que constrói a ponte entre o sonho e a realidade. Eu aprendi isso da maneira mais difícil, nos anos em que escrevi A Lei do Triunfo. Passei noites em claro, sem saber se alguém algum dia se importaria com as palavras que eu estava escrevendo. A dúvida me perseguia, a crítica me cercava e a escassez batia à porta. Mas uma voz interior sempre dizia: continue. E cada página escrita, mesmo sem garantia de sucesso, me aproximava do destino que eu havia decidido viver. Foi ali que entendi. Agir com fé é caminhar no escuro, confiando que a cada passo o chão surgirá. O medo é o maior inimigo da ação. E o curioso é que ele não existe no futuro, ele é criado pela imaginação. As pessoas não fracassam porque não sabem o que fazer, mas porque esperam se sentir prontas. E a verdade é que ninguém nunca se sente completamente pronto. Você só descobre a força que tem depois que começa a usá-la. Quando entrevistei Thomas Edison, perguntei como ele suportou fracassar mais de 1000 vezes antes de conseguir acender a lâmpada. Ele riu e respondeu: eu não fracassei 1000 vezes, eu descobri 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Essa resposta me marcou profundamente. Edison não via o erro como um obstáculo, mas como parte do caminho. Ele entendia que o fracasso não é o oposto do sucesso, é o processo que o constrói. Naquele momento, percebi que o medo paralisa porque transforma o erro em vergonha. E a vergonha mata o impulso de tentar. A ação é o antídoto do medo. Sempre que sentir medo, dê um passo, por menor que seja. É assim que o medo perde a força, enfrentando-o em movimento. A ciência comprova isso. Estudos em psicologia comportamental mostram que quando uma pessoa adia repetidamente uma decisão, o cérebro associa aquele desafio à dor e ao perigo. Mas quando ela age, mesmo com insegurança, o cérebro começa a liberar dopamina, a substância do prazer e da motivação. Ou seja, o ato de agir muda a química do corpo e cria um ciclo positivo. Quanto mais você age, mais coragem sente para continuar. Eu vivi essa transformação durante uma das fases mais sombrias da minha vida.
Havia perdido quase tudo o que tinha: dinheiro, reputação e fé. As pessoas diziam que eu era um fracasso, que meus ensinamentos não passavam de idealismo. Foi então que percebi que eu estava sendo testado pelos mesmos princípios que ensinava. Eu podia me entregar à autopiedade, ou podia provar que minha filosofia era verdadeira. Escolhi agir. Comecei a dar palestras gratuitas, fui de cidade em cidade, falando sobre fé, propósito e prosperidade. Algumas vezes, o público era de apenas 2 pessoas, outras vezes não havia ninguém, mas eu continuava. E pouco a pouco, minha mensagem começou a se espalhar. As pessoas começaram a voltar a escrever cartas, a aplicar os princípios, e os resultados começaram a surgir. Foi assim que Pense e Enriqueça nasceu não como um livro sobre teoria, mas como um testemunho vivo de que a ação perseverante transforma tudo. O problema é que a maioria das pessoas acredita que a ação precisa ser perfeita. Elas esperam o momento ideal, o dinheiro ideal, a companhia ideal. Mas a perfeição é uma desculpa disfarçada de prudência. Se você esperar o cenário certo, vai passar a vida inteira se preparando e nunca começará. As maiores conquistas da humanidade nasceram em meio ao caos, à incerteza e à coragem. Henry Ford começou sua fábrica em um galpão improvisado. Walt Disney foi rejeitado dezenas de vezes antes de conseguir financiamento para seu parque. E eu comecei escrevendo com uma máquina velha, sem saber se teria comida no dia seguinte. Mas havia uma certeza: eu não iria parar. Você precisa entender que cada pequena ação conta. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando parece que não faz diferença. Toda semente demora para brotar, mas quando o faz, o crescimento é inevitável. A ação cria movimento, e o movimento gera oportunidades. As pessoas de sucesso não esperam inspiração para agir. Elas agem para encontrar inspiração. É nesse ciclo que o verdadeiro poder aparece. Pense agora. Quantas ideias brilhantes você já teve e nunca colocou em prática? Quantos projetos deixaram de existir porque você esperou o momento certo? Quantos sonhos estão guardados dentro de uma gaveta chamada um dia? O um dia é a armadilha dos que nunca realizam. O sucesso só chega para quem está disposto a agir mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo cansado. A ação alinhada com o propósito tem mais força que 1000 planos perfeitos. Quando você age em harmonia com o que acredita, o universo se organiza para ajudar. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Pessoas comuns que transformaram vidas inteiras apenas porque decidiram começar. A diferença entre aquele que deseja e aquele que conquista está em um único verbo: agir. Você pode passar anos estudando, planejando e sonhando, mas nada substitui o poder do primeiro passo. O sucesso não vem da pressa, vem da constância. É a soma das pequenas ações diárias que juntas criam um resultado extraordinário. E cada vez que você age com fé, algo invisível começa a trabalhar a seu favor. Então, se há algo que você tem adiado, faça hoje. Ligue, escreva, tente, comece. Não importa se é pequeno, importa que seja real. O mundo não recompensa intenções, ele recompensa movimento. Acredite, sinta e haja. Quando a fé, a emoção e a ação caminham juntas, o impossível se torna inevitável. Houve um período da minha vida em que tudo parecia ter ruído. O ano era 1929 e a Grande Depressão engoliu o mundo como uma tempestade que ninguém estava preparado para enfrentar. Empresas faliram, fortunas desapareceram e o medo se espalhou mais rápido do que qualquer vírus. Eu, Napoleon Hill, que havia dedicado anos a ensinar filosofia de sucesso, de repente me vi sem dinheiro, sem esperança e com uma família que dependia de mim. Era como se tudo o que eu acreditava tivesse sido posto à prova. Naquela época, a dúvida me visitava todas as manhãs. Eu me perguntava: como posso continuar pregando fé e prosperidade quando o mundo está afundando na miséria? Mas foi nesse exato momento, quando parecia que o universo havia se calado, que eu compreendi o verdadeiro significado do que eu mesmo ensinava. Fechei-me em um quarto simples e decidi aplicar meus próprios ensinamentos. Escrevi minhas metas com letras firmes, visualizei a vida que queria
e comecei a sentir a emoção de já estar vivendo aquilo. Imaginei-me ensinando novamente, compartilhando esperança e inspirando pessoas a se reerguerem. No começo, parecia loucura, afinal, eu estava cercado de provas do contrário. Mas o poder não estava fora, estava dentro de mim. Todos os dias, mesmo quando nada acontecia, eu me obrigava a reviver aquela imagem mental com convicção. Até que algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação. Do outro lado da linha, uma voz me oferecia uma oportunidade de lecionar em um programa de rádio. Aquilo parecia improvável, mas era real. E esse simples ato reacendeu em mim a chama da fé. É curioso como a vida parece testar o quanto realmente acreditamos. A maioria desiste no exato momento em que a vitória está prestes a acontecer. E quando você está vibrando na frequência certa, o universo se alinha. Pouco tempo depois, minhas palestras começaram a lotar. Descobri que o poder de agir mesmo quando tudo parece contrário é a ponte entre a queda e o renascimento. A fé é o combustível, a ação é o veículo e o propósito é o destino. Quando esses três se unem, nada é impossível. Pessoas chegavam de longe para ouvir o que eu tinha a dizer. E foi dessa nova fase de fé e reconstrução que nasceu o meu livro mais conhecido, Pense e Enriqueça. Não foi escrito a partir do conforto do sucesso, mas do fogo da adversidade, e por isso fala direto ao coração de quem sofre, mas se recusa a desistir. Quando comecei a compartilhar essa filosofia, notei que muitos tinham resistência a acreditar no próprio poder. Diziam, mas Hill, o mundo está em crise, o desemprego é real, as contas não esperam. E eu respondia, sim, tudo isso é verdade, mas nada muda até que você mude. A mente é o ponto de partida de toda a transformação. Você não pode criar prosperidade pensando como vítima. O pensamento de escassez é uma âncora invisível. Quanto mais você se agarra a ele, mais pesado se torna o seu caminho. Hoje, a neurociência confirma o que eu já intuía naquela época. Pesquisas mostram que o cérebro se reorganiza conforme os pensamentos dominantes. Quando você repete medo e preocupação, reforça conexões neurais que te prendem à escassez. Mas quando pratica gratidão e emoção positiva, ativa áreas ligadas à criatividade e à solução de problemas. É por isso que algumas pessoas parecem ter sorte. Elas não atraem sorte, atraem oportunidades que antes não conseguiam ver. Eu convido você a fazer um teste comigo. Durante 7 dias, logo ao acordar e antes de dormir, feche os olhos e imagine o sucesso que deseja. Mas não apenas imagine, sinta. Sinta a segurança de ter prosperidade, o orgulho de conquistar com as próprias mãos e a leveza de viver em abundância. Faça isso como quem revive uma lembrança, não como quem fantasia. A diferença está na emoção. Quando você sente de verdade, o cérebro grava essa imagem como real. O cérebro começa a procurar meios de torná-la concreta, é a mente se tornando aliada do espírito. Lembre-se, o sucesso não chega de fora para dentro, ele floresce de dentro para fora. Você não precisa ver para crer, precisa crer para ver. Tudo o que deseja já existe em potencial esperando sua sintonia. A fé é o gatilho, o sentimento é o combustível e a ação é o veículo. E foi assim que transformei ruína em legado. Não porque tive sorte, mas porque escolhi acreditar quando todos duvidaram. Escolhi sentir o sucesso antes de tocá-lo e agir mesmo sem garantias. Cada queda foi preparação para a subida. O sucesso que você nasceu para ter está aí, à espera da sua decisão de acreditar, sentir e agir como se ele já fosse seu. E quando fizer isso, não será o mundo que mudará, será você. E o mundo responderá à sua nova vibração. A verdade é que tudo o que busca já está dentro de você esperando um comando. O ponto mais importante é entender que o sucesso não é um destino distante. Ele começa no instante em que você alinha mente, emoção e ação na mesma direção. Acreditar é a semente, sentir é o sol que a faz crescer e agir é a água que transforma o potencial em realidade. Quando esses 3 elementos se unem, nada pode te impedir.
Então mantenha essa vibração viva dentro de você e lembre-se, cada pensamento que escolhe, cada sentimento que sustenta e cada passo que dá está moldando o seu futuro agora mesmo. Você não precisa mudar tudo hoje, apenas ser 1% melhor. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela e suba mais um degrau nessa jornada de sabedoria e crescimento. Eu agradeço profundamente por caminhar comigo até aqui e estarei te esperando lá, pronto para continuarmos juntos a construção do seu novo eu. Nos vemos no próximo vídeo.